Alô, alô pessoal, tudo bom? Vamos hoje aí para mais uma aula do nosso canal Identificando Árvores. E a aula de hoje será sobre estruturas para identificação dendrológica. Quando eu falo dendrológica, eu remeto à árvore. Dendrologia significa estudo de espécies lenhosas. Então, já deixar claro aí, quando eu falar dendrologia, sempre vai estar ligado à árvore. E como poderemos fazer uma identificação a partir de folha, de tronco, de tipo de copa. E a gente vai ver isso tudo hoje. Então, para ficar mais claro, eu vou dar mais uma explanação aí sobre folhas, que eu já mostrei essa figura em outra aula. Queria relembrar vocês que isso daqui a gente chama lâmina foliar ou limbo. Isso daqui para deixar claro a partir de agora, né? Também é chamado de limbo. As nevuras, que eu também já falei, estípulas, que também são umas estruturas que fazem toda a diferença na identificação de uma árvore. Pecíolo, nó, caule, ok? Isso daí é uma estrutura de uma folha simples, mas uma folha composta também pode possuir essa mesma estrutura. Estípula nem sempre existe numa folha, como eu vou mostrar posteriormente. E com isso aí já esclarecido, vamos continuar. Então, a gente identifica uma árvore e diferencia as várias espécies a partir do tipo da folha que ela possui, como eu já mostrei em outros vídeos aí. Existem folhas compostas e folhas simples. Uma espécie de uma folha composta, logicamente, não é a mesma espécie de uma folha simples. Elas são de espécies diferentes, provavelmente de gêneros diferentes também pode ser, ou até de famílias diferentes. Também da filotaxia, que eu também já falei, que aqui a gente vê oposta, alterna. O formato da folha também influencia. Aqui, ó, uma cordiforme, né? A gente vai ver que existem vários tipos de formato de folha. Também as margens da folha também influenciam na diferenciação das espécies. Que podemos ver margem lisa, margem ciliada, dentada, crenada, lobada, e a gente vai ver isso posteriormente. Isso é só para vocês saberem a que nível a gente vai para poder identificar uma espécie arbórea. Aí vamos seguir aí. Outras coisas que a gente utiliza para a identificação é justamente o que eu tinha falado, que essas estruturas aí de proteção, que são chamadas de estípula, também são utilizadas. A rax, que é essa parte do meio aqui, ó, que você está vendo aqui, que é uma rax alada, que eu também já mostrei em outra aula aí. Gemas, que são essas estruturinhas aqui, ó, que é uma gema axilar. Também existem outros tipos de gemas, não só as axilares. E também os pecíolos também são utilizados para identificação. Aqui a gente tem uma planta longipeciolada, que é quando tem o pecíolo longo e o limbo da folha começa a partir do final do pecíolo. Que a gente está vendo uma embaúba, que é bem característica, que ela é longipeciolada. Isso só de folha, tá bom? Aí vamos para ramos. Ramos a gente pode perceber já aqui, ó, essa árvore aqui, ela bifurca logo no início, aqui bem próximo ao solo, e ela vai bifurcando, bifurcando. Quando eu falo bifurcar, é esse Vzinho aqui, ó, bifurcou aqui um V, bifurcou aqui outro V. Isso é uma característica dessa espécie. Outras espécies já não são encontradas assim com tantas bifurcações, como é o caso aqui da mangueira, ó. Mangueira você está vendo que ela bifurca aqui em cima, mas se você for ver a estrutura dela, como ela tem uma copa mais preenchida, não fica tão claro e não é tão recorrente essa quantidade de bifurcações aqui. Então ramos, as bifurcações do ramo também vão ser pré-requisito aí para a identificação. E aí a gente pode ver outra coisa aqui, ó, ramos quadrangulares, quando eles são um pouco quadradinhos assim, você passa o dedo e sente ele um pouco quadrado. Esse daqui é sulcado já, ó, um monte de sulco no ramo, também faz parte da identificação. Lenticelados, que são essas estruturas aqui, que também a gente vai ver posteriormente do que se trata, tá bom? Lenticelas. Ramos com espinhos,
A gente também vai ver a diferença entre espinhos, entre acúlio. Aí a gente vai falar agora do caule ou fuste. Quando eu falo fuste, eu me refiro à parte aproveitável economicamente do caule, certo? Aqui eu tenho uma imagem que mostra, ó, copa, que é a parte toda que encontra-se com folha, com galho, e essa parte aqui, ó, daqui para baixo, que é o fuste, que é a parte que a madeira é aproveitável, certo? Pronto. Vamos dar continuidade e eu vou mostrar que nós podemos identificar uma árvore a partir do seu caule. Por quê? Porque a gente pode ter frutescência no caule, a gente pode ter caules estriados, caules com acúlios, caules com protuberâncias aqui, ó, caules com sapopemas, que a gente também vai ver o que é isso. Então você está vendo aqui vários tipos de caules diferentes. Então a gente consegue às vezes só fazer uma identificação só olhando para o caule da espécie. A copa também é parâmetro para identificação. Eu trouxe aqui só para vocês terem ideia do que se trata esses dois tipos de copa aqui. O que se trata é uma espécie simpodial e monopodial. Uma simpodial, ela sai bifurcando aqui, né? Logo da base sai bifurcando, há várias bifurcações, e ela não tem só um eixo, ela chega em certo ponto do eixo, divide e continua bifurcando. Já uma monopodial, que é esse exemplo aqui do pinheiro, ela tem um eixo só e a partir desse eixo outros galhos vão saindo aqui, ó. Você tá vendo a diferença aqui, ó? Bifurcando, 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 e aqui é um eixo só e vários galhos saindo. Aqui é a mesma coisa, ó. Bifurcando, bifurcando, chega aqui, monopodial, ó. Um eixo e vários galhos saindo. Então essa é a diferença entre simpodial e monopodial, que está aqui também é base para identificação da copa ou da árvore como um todo, né, no caso aí. E aí a gente pode saber aí, a partir dessas imagens, a quantidade de diferentes copas que existem, que a gente pode ver aí do lado, ó, esférica, ovoide, umbreliforme. Daqui eu não vou citar todas, mas vocês podem ver a quantidade de diferentes copas que a gente pode observar. Também se ela é simples, ou seja, só tem uma copa junta, se ela é múltipla, possui vários pedacinhos de copa. Aqui, ó, a estratificada, né? Aí eu gostaria que vocês entendessem agora o motivo de eu estar explicando que existem tantos tipos de estruturas diferentes para identificar uma espécie. Aqui eu trouxe um exemplo do que eu quero passar para vocês. Eu quero focar mais a partir de família, que é o que eu quero até que vocês entendam com mais facilidade para não ampliar tanto, né? Mas a gente vê aqui que o reino, né? Aqui se trata do reino Animalia, o filo seria o filo Chordata. Aqui a classe já se trata da Mammalia, a ordem a Carnívora, a família. Aqui eu já quero que vocês entendam a partir daqui que a família é o que a gente vai começar a estudar para a identificação de árvore. Então a família desse que eu estou me referindo aqui seria o Felidae, né? Aí aqui o gênero seria o Felis e a espécie seria o Felis catus, que é o gato. Aqui o gatinho aqui, ó. Então vamos pensar que a partir da família, que é o que a gente vai estudar, a gente vai diminuindo as características até chegar em um único indivíduo, que vai ser aquele que a gente está identificando no momento, ok? Aqui eu trouxe um exemplo. Se nós temos uma família botânica aí, que possuam folhas simples, filotaxia oposta cruzada, ficou junto aqui, mas filotaxia oposta cruzada, limbo liso, com a margem lisa, estípulas, caule sulcado, crescimento simpodial e copa esférica. Vamos dizer que isso são características de uma família, mas aí a gente vai diminuindo essas características para um gênero X. E nesse gênero ele é característico por possuir nervura pinnada,
a folha ser coriácea, ou seja, quando a gente amassa ela, ela se quebrar, ser quebradiça, e ter ramos lenticelados. Mas dentro desse gênero, uma espécie que é discolor, que é uma espécie específica, que ela vai ser caracterizada por ser discolor, que é o quê? Tem uma folha com a lâmina, uma cor de um lado e do outro lado ser outra cor. Tipo, a de baixo ser branquinha e a de cima ser verde escuro. Então a gente vai caracterizar uma espécie a partir de todos essas características aqui, mas vai afunilando até chegar numa única espécie que tem uma característica diferente de todas as outras do gênero ou da família dela. Aí passando mais uma vez, tem outro exemplo aqui da família Bignoniaceae, né, que é a família do IP. E a família Bignoniaceae, ela geralmente é caracterizada aí por folhas compostas, certo? Sendo que aí a gente diminui e vai para o gênero Androanthus. O gênero Androanthus, ele é caracterizado por folhas compostas palmadas. Aqui, ó, que é a família do IP, são folhas compostas palmadas. Não quer dizer que todas as Bignoniaceae da família ali também sejam palmadas, não são. Mas no gênero Androanthus são sim. E outra espécie aqui que possui uma diferença, vamos dizer assim, de algumas outras espécies, é essa Androanthus epitaphilus, que é o IP rosa, que ele possui 7 folíolos. Então essa é uma característica que define essa espécie aí. Por isso que tem até aqui o nome aqui, é Epitaphilus, que é 7 folíolos. Então essa característica de 7 folíolos caracteriza justamente essa espécie. Então dá para entender que a família possui características, os gêneros vão diminuindo essas características e a espécie já vai ser só aquela espécie que possui algumas outras características que nenhuma outra vai possuir. Por isso é que vai sendo separada aí as várias espécies, né? Aí eu vou terminando essa aula. Eu já dei aulas aí sobre folhas e posteriormente vou passar para aulas sobre caule, sobre copa, sobre ramos. A gente vai continuando aí para vocês juntarem tudo e posteriormente saber aí como é que identifica não só a partir de folhas, e sim a partir de várias outras estruturas da árvore. Então compartilha, dá o joinha aí e se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!